Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. Nós vamos dar prosseguimento à série de vídeos que tratam das idades, dos principais desafios astrológicos de cada período. E neste vídeo nós vamos falar das pessoas que estão entre 60 e 65 anos. O que está acontecendo na vida dessas pessoas, do ponto de vista, evidentemente, da astrologia, mas entra aí um pouco de psicologia e um pouco de sociologia também na nossa análise. Bom, a pessoa de 60 anos, que já completou 60 anos e está entre 60 e 65, ela acaba de passar pela segunda volta de Saturno, e isso não é pouca coisa. Por volta dos 58 a 60 anos, nós vivemos o segundo retorno de Saturno, que marca o fim, do ponto de vista da astrologia, o fim da idade adulta e entramos na senioridade, entramos na idade do sênior. Só que a gente tem que acompanhar as mudanças sociais das últimas décadas, dos últimos séculos, que mudaram muito a perspectiva desse processo de se tornar uma pessoa de mais idade, né? Lá atrás, nos povos primitivos, os povos originários, o que você tinha quando a sociedade ainda não estava nesse padrão ocidentalizado que nós temos, né? A pessoa que atingia esta idade, ela se transformava no conselheiro da tribo, se transformava naquele indivíduo que ia ter uma posição de destaque pela sabedoria, pela experiência que ele tinha da vida. Ele se recolhia de uma certa forma dos afazeres sociais e domésticos para poder cuidar muitas vezes da parte educativa e da parte espiritual do seu clã. Então você tinha aí aquele senhor, aquela senhora, que eram os conselheiros, aqueles a quem você recorria para pegar informações, pegar conselhos, pegar direcionamentos para os mais jovens que estavam envolvidos em guerrear, em trabalhar, em gerar filhos, família e tudo mais, né? Então você tinha todos aqueles afazeres e esses já tinham passado por essas etapas e hoje se recolhiam numa posição até de uma certa reverência que se tinha às pessoas dessa idade naquele período. Em outros grupos sociais, outras comunidades, outras culturas, o que acontecia com a pessoa dessa idade era um recolhimento maior. E aí você tem o mito do eremita, aquele que vai morar na montanha, ou daquela que vai se afastar da sociedade para se dedicar às suas coisas espirituais, então vai para uma cabana no meio do mato e fica, portanto, com aquela pecha da bruxa velha, na floresta. Então são alguns mitos, alguns arquétipos que acompanharam o desenvolvimento das idades e pegava justamente as pessoas aí desse período de 60 a 65 anos, que era mais ou menos um período onde as pessoas tinham uma mortalidade mais ou menos ocorrendo nessa época. Era difícil chegar até 80, 90 anos por conta das condições, da qualidade de vida da época, das condições de medicina e tudo mais. Hoje as coisas estão mudadas, Por quê? Astrologicamente, continuam os mesmos desafios. Qual é o desafio astrológico que está acontecendo nessa faixa de 60 a 65 anos? Já passou pelo segundo retorno de Saturno, está começando essa nova fase, esse terceiro ciclo de Saturno e também o sexto ciclo de Júpiter. Tá? O planeta que tem um movimento de 12 em 12 anos no nosso mapa astrológico. O Júpiter, nessa fase da vida, ele não é mais o Júpiter do jovem, que quer desbravar, que vê horizontes distantes e quer se lançar ele na aventura, na exploração. O Júpiter dessa idade, ele quer trazer significado maior para as coisas. E aí é onde muitas pessoas, a partir dos 60 anos, acabam indo em busca de alguma coisa que lhes dê esse significado maior. Não é de estranhar que nessa idade muitas pessoas acabem
indo procurar uma comunidade religiosa, mesmo que não tenham tido uma vivência religiosa durante a vida. Às vezes passaram a juventude e a idade adulta sem sequer ter uma religião ou frequentar qualquer comunidade religiosa, mas a partir dos 60 anos elas vão, até porque acaba se tornando para em algumas culturas, em algumas condições de vida, a única forma de inserção social da pessoa de 60 anos. Então ela vai lá para a paróquia, participar da comunidade da paróquia, ela vai participar do grupo do centro espírita, ela vai participar lá dos cultos da igreja, e lá ela vai ser a tia que vai servir o café, né? Então ela vai procurar um lugar para ela, já que ela não vê o seu lugar mais reconhecido e instaurado nessa sociedade ocidental. Lá atrás você tinha esse lugar do conselheiro, do sênior, do velho, da velha da tribo. Hoje não mais, né? Então esse lugar ela tem que procurar. Então o que está acontecendo com você de 60 a 65 anos? Você se vê na necessidade, em vez de sentar para descansar e se transformar num ícone da do seu clã, você tem que procurar um lugar para você. Você tem que sair em busca de um lugar onde você se sinta acolhida, reconhecida, respeitada, ouvida. E aí, então, uma das formas de fazer isso é através das comunidades religiosas. Antigamente, ia para as montanhas se refugiar. Hoje, a pessoa vai buscar uma inserção social. Por quê? Existe uma sobrevida maior? A qualidade de vida e a medicina trouxeram condições de se viver até 90 anos de idade. Então, pode ser que a gente viva toda a terceira volta de Saturno, ainda que vai de 60 a 90 anos de idade. E o que nós vamos fazer nesse momento? Tá? Então, vamos procurar uma inserção social, já que nós não encontramos isso muitas vezes na família. Mas nós temos que também trazer a questão social e econômica do Brasil, do que nós vivemos aqui, dos países que têm uma estrutura social semelhante ao Brasil, principalmente os países colonizados, né? Você tem um extrato muito grande da população que vive em condições de desigualdade social. E aí o que acontece com a mulher de 60 anos muitas vezes? Também não está se aposentando, porque as leis mudaram para isso, também não está indo para a montanha se tornar uma eremita, e muitas vezes ela até vai para a parte religiosa, ela faz parte de uma comunidade religiosa, mas ela ainda continua assumindo a liderança do lar. Nós temos isso nas comunidades mais pobres. Nós vamos ver que mulheres de 60 a 65 anos não estão aposentadas assistindo novela, né? Elas não estão indo para o grupo das tias que vão tomar café ou chá no meio da tarde. Elas estão lavando roupa, elas estão levando os netos para o colégio, elas estão na lida ainda, continuando. Por quê? Muitas vezes, por conta do etarismo da nossa sociedade, essa mulher não encontra mais colocação no mercado de trabalho. Então, quem vai trabalhar? A filha, que muitas vezes já foi abandonada pelo marido faz tempo, né? O marido que tem não sei quantas mulheres e tudo mais, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, quem é que vai cuidar da netaiada? Quem é que vai cuidar da casa? Essa mulher de 60 a 65 anos, para que a filha possa ir trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. Essa é a estrutura de muitas famílias hoje no Brasil e nos países pobres, que tem uma parcela da população muito pobre, né? Então, isso também coloca a mulher ainda nessa posição de trabalho, de ação, quando ela já deveria estar vivendo um outro processo segundo a maturação astrológica. Tá? Quando a gente fala dos nichos onde essas pessoas de 60 anos vão procurar acolhimento e elas vão para comunidades religiosas, paróquias, centros espíritas, igrejas, né? Pode, veja bem que eu vou colocar entre aspas, porque tem gente que não entende língua portuguesa aqui e acha que quando a gente fala a gente está generalizando. Então eu estou colocando condicionais. Pode ser, talvez, em alguns casos, tá? Então pesquise, a pessoa que fala que eu generalizo, vai estudar português primeiro para entender o que eu estou falando, tá? Então, em alguns casos, pode ser que esses grupos que se formam de pessoas a partir dos 60 anos, tá? Elas acabem se transformando em grupos de ressentimento, tá?
Por quê? Porque a pessoa já não encontra mais lugar na sua família, ela já não encontra mais lugar na sociedade, as suas ideias são vistas como atrasadas dentro da sociedade, então ela se sente meio que excluída e ela vai para um grupo religioso, para uma comunidade qualquer e encontra iguais dos seus que também compartilham do mesmo ressentimento. E isso pode formar uma massa reacionária, como nós estamos vendo no Brasil, uma massa reacionária que deu apoio ao governo neofascista que nós tivemos aí nos últimos 4 anos, né? E que ainda continua mantendo esse apoio nas redes sociais. Então hoje nós temos a mulher de 60 anos que não está mais sendo conselheira da tribo, o homem de 60 anos que não é mais o velho guerreiro ensinando a moral e a ética da luta para os jovens. Nós não temos mais os eremitas na montanha, mas nós temos muitas vezes o tiozão, a tiazona do Zap, que fica compartilhando as fake news, porque essas fake news elas se encaixam naquele mundo que ela tem ainda na cabeça dela, de ideias atrasadas e que não encontra mais lugar no mundo da juventude, das pessoas adultas, das pessoas mais novas. Então ela se sente ressentida, e onde ela vai engatar esse ressentimento? Nas bobagens, nas idiotices, nas questões reacionárias, conservadoras, ultraconservadoras, totalmente fora do tempo e da época, que estão postas na internet, baseado em mentiras que são produzidas nessas redes sociais. Então elas se divertem com esse tipo de coisa, compartilhando e reverberando no seu núcleo de ressentimento isso. Então esse é um lado ruim que tem acontecido na nossa sociedade por falta de inserção do velho. A aposentadoria foi jogada para mais longe, muitas pessoas ainda continuam na ativa e não tiveram nem sequer tempo de se transformar numa pessoa de 60 anos, numa pessoa de senioridade, numa pessoa aposentada, recolhida para tratar da sua vida espiritual. Elas estão ainda na lida, estão enfrentando desafios profissionais que são tipicamente da idade de 30, 40, 50 anos, né? E muitas da comunidade pobre, por não encontrar, inclusive, inserção no mercado de trabalho, são as que vão ainda conduzir o lar para que os filhos possam trabalhar e ganhar dinheiro. Então, isso subverte muita coisa do que era o passado lá. Então, essa coisa da volta de Saturno, de transformar a pessoa num sênior, num conselheiro, e da sexta volta de Júpiter, de lançar-se à busca de significado maior, muitas vezes fica solapada pelas questões sociais. Por isso que eu falo aqui no canal sempre, não tem como você fazer análise astrológica sem inserir essa astrologia no ambiente social, cultural, político e econômico que você vive. Porque senão você fica fazendo astrologia para o país de Nárnia. E você tem que fazer astrologia o quê? Voltada para a realidade que você tem e entender como que a energia astrológica se manifesta nas condições do dia de hoje. Então nós não estamos mais falando lá da Idade Média, onde as pessoas que conseguiam sobreviver e chegar até os 60 anos se transformavam no velho conselheiro ou iam se transformar na velha bruxa na floresta, né? Nós estamos falando hoje dessas situações. Mulheres ressentidas que vão formar grupos reacionários, mulheres que vão continuar sendo o esteio de família para poder sustentar e botar comida dentro de casa e deixar os filhos trabalharem, então elas vão cuidar, vão gerir a casa, vão ser não só as donas de casa mais, mas as administradoras de família, né? E da família da forma como está estruturada, com o pai ali, sem o pai ali, enfim, toda essa coisa que nós encontramos na sociedade moderna. Tá? E a pessoa ainda que não conseguiu aposentar e não conseguiu ainda sequer ter fôlego para viver sequer essa senioridade ou essa busca de horizontes mais amplos. E aí o que acontece? A energia astrológica ela está manifesta dentro da pessoa. Ela sente esse impulso, ela sente essa vontade de busca de significado maior. No caso dos grupos de reacionário, essa busca de significado maior, ela acaba falindo, morrendo, quando eles encontram um fosso de ressentimento, amargura para ficar ali, em vez de fazer o levantamento para uma coisa maior e superior na vida. Tá? No caso daqueles que estão trabalhando demais, eles não vão ter tempo para isso, então eles sentem uma angústia muito grande, como se eles estivessem perdendo algum momento da vida. Pessoas dos 60 aos 65 anos que estão trabalhando ainda, que estão contando os dias para aposentar, elas sentem que tem alguma coisa, que elas precisariam terminar logo esse ciclo de trabalho, porque elas estão perdendo um bonde importante.
elas têm essa sensação. E é o bom de o quê? Desse sexto ciclo de Júpiter, que é justamente a busca de um significado maior para a vida. Muitas pessoas que conseguem ter uma liberdade ou condições econômicas para isso, nessa fase, inclusive, vão voltar para os estudos, vão para a universidade. Não é de estranhar que no Enem você vê pessoas de mais de 60 anos prestando ainda os vestibulares, porque elas vão buscar, às vezes, não porque elas querem seguir uma segunda carreira, mas porque elas querem colocar algum significado maior na vida delas. Então, as condições econômicas, políticas, sociais, culturais dos momentos, das épocas que nós vivemos, interferem diretamente, porque as energias astrológicas elas vêm, mas como eu falo para vocês, não são elas que determinam o que vai acontecer, elas dão o tom, e aí as condições, a egrégora que está formada naquele momento é que vai permitir ou não e que vai filtrar essas energias e até muitas vezes distorcer essas energias, como no caso das velhas ressentidas dos grupos de Zap. Tá? É uma distorção do sexto ciclo de Júpiter, onde, ao invés de se buscar um significado maior, vai se usar justamente o contrário de Júpiter, que é uma visão muitas vezes ingênua, mas também uma visão totalmente desconectada da realidade. Afinal de contas, Júpiter também é corregente de Peixes, que é o signo que desconecta da realidade. Então, essa é o dilema, essa é a situação que nós encontramos para o pessoal de 60 a 65 anos, vivendo esse período que antes era possível viver esses movimentos de senioridade e busca de conhecimento, mas hoje muitas vezes eles se tornam solapados pelas condições ambientais. Mas há pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa. Há pessoas que, por conta de terem uma boa condição econômica, terem um tipo de estudo, elas vão para a Índia, vão morar lá depois dos 60 anos, vão buscar a sua iluminação, sua busca espiritual. Tem pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Conseguem ainda transformar aquela jornada do sênior, do chefe da tribo, do conselheiro da tribo, numa jornada hoje mais atinada aos momentos modernos que nós vivemos. Bom, gente, tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.